Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Nessa aula nós vamos abordar um possível tema da redação do vestibular, o discurso de ódio na internet. Você sabe do que nós estamos falando? Dos discursos de ódio. Toda e qualquer ação que pode atacar ou ofender uma pessoa ou um grupo de pessoas, de alguma maneira. E nós estamos falando da disseminação dessa prática pela internet, em especial através das redes sociais. Liberdade de expressão é a capacidade que temos de expressar nossas ideias, ideologias, convicções, sentimentos e opiniões. Entretanto, não se trata de uma liberdade ilimitada. Vamos entender que são invioláveis a vida privada, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas. Nossa Constituição garante direito de indenização em caso de violação. Então já entendemos o que é o discurso de ódio, ou seja, um texto que tenha por objetivo atacar ou denegrir um determinado grupo social. Então o discurso de ódio é exatamente o uso da liberdade de expressão que viola uma ou mais dessas coisas invioláveis. É o uso irrestrito e irresponsável da liberdade de expressão. É papel do nosso país construir uma sociedade livre, justa e solidária. Promover o bem de todos sem o preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Se for esse o tema da tua redação, é bem provável que esses artigos da Constituição venham entre os textos motivadores. A internet foi um advento importante por vários motivos, como dar vazão para que as pessoas expressassem livremente suas ideias, o que veio a ser intensificado a partir do advento das redes sociais. Mas foi a partir do surgimento das redes sociais que os seres humanos ingressaram numa época obscura, que um dia poderá ser conhecida como a Era das Ofensas. Parece que a humanidade passou os últimos 5.000 anos desde a invenção da escrita aguardando essa oportunidade. Uma área de comentários, uma lacuna na página onde ela fosse convidada a dar palpites na vida alheia, dizendo que bem entendesse, principalmente, sem se preocupar com qualquer tipo de consequência. Tinha tudo para ser maravilhoso, não é? Mas o que se seguiu tem sido uma eclosão de ofensas indiscriminadas, cuja virulência normalmente beira a agressão verbal. O ser humano encontrou a sua essência na ofensa mútua. Sim, você pode discordar do outro sem precisar ofender, mas ofendendo ganha muito mais likes. O planeta vive o seu momento de barraco e o bate-boca é generalizado. Assombroso tudo isso que acabamos de ver, não é? Pois isso é o discurso de ódio, que em inglês é chamado de hate speech. Vamos agora entender quais são as características desse tipo de discurso. Discurso de ódio, hate speech, desejo de inferiorizar um determinado segmento social, apologia à violência contra tal segmento, discriminação desse segmento. Intelectuais acreditam que o Brasil não está ficando mais intolerante, e sim, sempre foi. O que deve ter acontecido é que, com o advento da internet, o fenômeno da intolerância se tornou mais evidente. No caso aqui no Brasil, existem motivos históricos. Hoje em dia nós temos eleições presidenciais, mas nem sempre foi assim. Tivemos regimes autoritários, ditadura militar, Estado Novo, coronelismo. Durante esses regimes, o povo não conseguia lidar com a diversidade de opiniões, comportamentos, ideologias.
Vamos começar falando da intolerância religiosa. Aqui no Brasil, as religiões afro-brasileiras costumam ser alvo de discurso de ódio. Isso, apesar de a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos do Homem garantirem que todo cidadão tem direito de expressar livremente sua crença. Uma explicação para isso é a herança histórica da escravidão. Os escravos negros foram trazidos para o Brasil para trabalharem forçado. Mas, para que isso acontecesse, existia toda uma estrutura ideológica que colocava os negros num patamar inferior. E com a religião desses negros, a coisa não foi diferente. As crenças foram ligadas ideologicamente ao demônio, sendo terminantemente proibidas. Uma estrutura ideológica que, é claro, não terminou simplesmente com a abolição da escravatura. A perseguição dessas crenças continuou até os dias de hoje. Essas crenças são alvo de discurso de ódio pela internet. Agora vamos falar da intolerância homofóbica. O termo homofobia significa medo irracional contra as pessoas LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. E uma pergunta: de onde será que surgiu essa intolerância? Há quem acredite que surgiu na década de 1980 com a doença da AIDS, uma doença que tem entre os grupos de risco os homossexuais. Isso é algo questionável. Se nós parássemos para pensar, a homofobia já existia muito antes da descoberta da AIDS. Leonardo da Vinci, o grande gênio benfeitor da humanidade, lá no século XVI, era homossexual assumido. E esse foi um dos motivos pelos quais ele foi perseguido pela Igreja Católica. Não foi o único. Só que, na Antiguidade Clássica, antes da Idade Média, o homossexualismo era comum. No Império Romano, na Grécia Antiga, e o homossexualismo não era criminalizado como hoje em dia. Então é claro que foi na Idade Média que surgiu a homofobia. A Igreja Católica tinha o poder político e condenou as relações homoafetivas. Com o Renascimento, Da Vinci assustava a Igreja principalmente por suas práticas religiosas, que eram entendidas como práticas demoníacas. Ele mesmo, um homossexual assumido. Então a homofobia já existia no século XVI, muito antes da eclosão da AIDS. Então a eclosão da doença, no máximo nós podemos dizer que incentivou a homofobia. Na década de 1990, a Organização Mundial da Saúde tirou a homossexualidade da lista das doenças, passando a ser vista como uma característica do indivíduo. E ainda assim, os grupos LGBTs costumam ser alvo de discurso de ódio pelas redes sociais. No fim das contas, a Constituição garante a liberdade de expressão, podendo haver livre discordância com qualquer comportamento, de modo que, é claro, a homossexualidade pode ser alvo dessas discordâncias, mas esse direito à discordância está limitado ao direito do outro. Ou seja, esses grupos também têm o direito de não ter a própria moral agredida. Agora nós vamos falar da intolerância racial, derivada do racismo, que também foi influenciado pela escravidão aqui no Brasil. E que, se nós formos pensar, já era presente em outras regiões do planeta. Basta ver a política racial na África, o apartheid, o racismo de Hitler, a ideia da superioridade racial. Ou seja, o racismo não surgiu aqui no Brasil. E com as redes sociais, o discurso de ódio contra os grupos raciais foi disseminado. Agora vamos supor que o tema da tua redação seja os discursos de ódio na internet. Até agora nós demos um turbilhão de ideias para que você reflita.
Não se esqueça de complementar essas ideias com a leitura diária de jornais. Até porque na tua prova também vão cair atualidades. Na redação você vai expor um ponto de vista, apresentar argumentos que comprovem esse ponto de vista e concluir a redação fazendo uma conjunção desses argumentos com o ponto de vista apresentado. Em alguns vestibulares, como no Enem, a redação deve ter uma proposta de intervenção, que no caso deve vir no parágrafo conclusão. Vamos começar falando sobre a introdução, que é o primeiro parágrafo da redação. Nele, você vai apresentar o ponto de vista que você vai defender. Então você vai mostrar a importância do tema, para que qualquer leitor, não apenas a banca examinadora, perceba claramente qual é a tua intenção. Se for, então, os discursos de ódio, você vai ter que mostrar como isso afeta a realidade. O que pode acontecer se esses discursos de ódio continuarem se disseminando da maneira como vem acontecendo? Isso, entre outras coisas. É claro que você vai ter que ler atentamente a tua proposta de redação, atentando para aquilo que a prova está pedindo que você escreva. Depois vem os parágrafos de desenvolvimento, 2 ou 3 parágrafos depois da introdução. Em cada um desses parágrafos, você vai falar sobre um argumento que comprove esse ponto de vista. Nossa sugestão é que você pense em 2 ou 3 argumentos, reservando um parágrafo para cada um deles. Já que o tema é discursos de ódio, você deve discorrer sobre a questão social. De que forma isso acontece contra cada grupo social, por exemplo? Que tipo de futuro terão essas pessoas que estão sendo alvo de discurso de ódio? Tudo isso tem que constar como argumentos que comprovem o ponto de vista que você vai defender. E, por fim, a conclusão virá no último parágrafo da redação. Aqui você vai fazer uma conjunção da tese defendida com os argumentos apresentados. Em alguns vestibulares, como no caso do Enem, você vai ter que apresentar uma proposta de intervenção. Qual deve ser essa proposta? Talvez a educação escolar deva abordar a diversidade de opiniões, ou se deva investir no serviço do tipo Disque 100, em que se denunciam crimes de intolerância, ou as leis devem ser mais duras, ou qualquer outra ideia que não desrespeite direitos humanos. Sobre essa questão dos direitos humanos, convém dizer que, até 2017, o Enem zerava a nota quando a redação desrespeitava direitos humanos. Depois disso, embora a redação não seja zerada, perde 200 pontos. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.